Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no Pode Expressar, trazendo o nosso amigo Josué, porque inúmeras pessoas, internautas do canal dele, inclusive alguns que a gente vai fazer comentários aqui, de trazer o esclarecimento da nossa população, o que realmente está acontecendo com as nossas igrejas evangélicas aqui do estado de Pernambuco, não só do estado de Pernambuco, mas eu posso dizer as igrejas evangélicas de norte a sul do nosso país. São coisas vexatórias, são coisas que a gente pode até pensar que voltamos ao tempo da barbárie, porque recentemente a gente viu um pastor que estava se relacionando com a enteada e vieram à tona essas informações de estupro. E são situações que a gente vê recorrentemente nas mídias. São pastores envolvidos em corrupção, são pastores envolvidos em toda sorte de ilícitos penais, ilícitos administrativos. Inclusive, a gente viu recentemente um pastor que perdeu, no caso, foi afastado da direção da sua igreja por práticas, que eu posso dizer assim, que confrontam com o cristianismo, e mesmo assim esses homens continuam na frente de suas igrejas, praticando toda sorte de atrocidades, toda sorte de irregularidades. E isso com a complacência, eu posso dizer assim, do poder público, porque a imunidade tributária desses templos e dessas pessoas indiretamente geram todo tipo de aberração que você possa imaginar. Porque o poder do dinheiro, ele atrai muitas coisas que não tem nenhuma consonância, nenhuma harmonia com os princípios cristãos. E eu trago aqui o nosso irmão Josué para falar das gritantes ligações. Eu posso dizer gritantes ligações porque as pessoas nos ligam informando: olha, tem um pastor em depressão, olha, tem um presbítero em depressão, olha, tem um que está ao ponto de cometer um ato contra a sua própria vida. Então a gente, simplesmente como membros, a gente não pode fazer nada. Algumas pessoas a gente chama até que venha aqui, que dê o seu rosto, mas muitos temem. Temem por conta do grande poder que muitos líderes possuem. Existem igrejas que estão funcionando como verdadeiro, eu digo assim, praga, porque eles praguejam, eles colocam nas costas dos membros a seguinte pecha: se você não pagar o dízimo, vou lançar uma maldição na sua vida, você vai perder saúde, perder emprego. E veja que lástima nós estamos vivendo. E recentemente a gente tomou conhecimento também da questão de um obreiro da Assembleia de Deus que chegou a ceifar a própria vida por estar em depressão, exatamente por essa administração. É uma administração que não pode sofrer nenhuma crítica. E quem o critica certamente levará um processo, certamente responderá um processo. Quer dizer que até o poder de crítica, que é uma garantia constitucional de qualquer cidadão, de chegar e criticar o seu dirigente, criticar uma pessoa pública, criticar um deputado, um senador, um governador, um presidente da República, isso é normal. Mas aqui no estado de Pernambuco, se tem um líder, Josué, que ninguém pode criticá-lo. E isso eu digo sem medo de errar. É um líder que eu não vou nem chamar o nome desse líder, porque todos sabem quem é. É um homem que responde
a crime eleitoral perante a Polícia Federal. É um homem que teve seu nome em manchetes de uma representação do Ministério Público Estadual. É um homem que tem a sua vida envolta em coisas irregulares. Eu digo envolta porque houve arrecadação de 380 milhões e não se prestou conta, nem se construiu o templo. Houve uma arrecadação para a compra de um barco para a missionária Mísia e não se prestou conta e nem comprou o barco. A gente tem envolvimento em crime eleitoral, onde foi tirado dos cofres da igreja, isso não sou eu que estou dizendo, é um inquérito policial, 50 mil reais para uma campanha eleitoral. Em 2014. 2014. Então nós temos uma série de irregularidades. A gente tem pessoas que estão sendo perseguidas. Nós temos fatos e relatos de pessoas que estão sendo perseguidas. Como a gente relatou há meses atrás a questão do tio Cabral. O filho dele teve aqui, o Samuel Cabral, e relatou aqui para todos a perseguição que o pai sofreu, ser tirado do ar de forma abrupta pela direção da atual igreja. Sob o seu comando se pratica toda sorte de atrocidades. Mortes que a gente teve, o irmão Nelson lá em Floresta foi abandonado. E a gente tem relatos e relatos. Se eu for nominar aqui pessoas abandonadas, eu vou passar o resto da tarde, ou o resto da noite, o resto da manhã, mencionando nomes. Isso eu não quero. Eu quero apenas trazer um esclarecimentos para todos que nos questionam, Josué, que nos questionam sobre a veracidade das nossas informações. E eu vos pergunto, por que a direção da igreja, até a presente data, não lançou uma informação para os membros? Uma informação formal. Eu digo formal porque deveria vir através da presidência informar, olha, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, e informar para os membros. Por quê? Porque não se presta contas de nada. E a gente vê que esse trabalho de denúncia está surtindo efeito. Por incrível que pareça, Josué, está surtindo efeito, porque a cada momento que eu vejo o desespero desses homens nos púlpitos da igreja pedindo dinheiro, é porque o nosso trabalho de formiguinha está surtindo efeito. Tem pessoas que não estão sendo enganadas. Tem pessoas que, opa, eu estou sustentando esse homem, eu estou sustentando esses homens. Não vou mais contribuir. E não é Miguel, não é Josué que controla bolso de ninguém, não. A gente simplesmente fala. E quando a gente fala com provas. Existem provas disso. Recentemente, num congresso de jovens, a gente observou a questão dos jovens gritarem, muitos desmaiarem por falta de espaço. E ali surgiu, cadê a construção do megatemplo tão prometido? Cadê o dinheiro da arrecadação? Mais de 380 milhões de reais. Milhões de reais. Eu vos pergunto, será que não é Miguel, não é Josué, não é Giovanni, não é Sivaldo, não é nem ninguém que seja crítico dessa direção? Será que esses homens teriam condições de fazer com que essa arrecadação caísse? Porque, Josué, quando eu vejo o desespero de pessoas no púlpito da igreja, olha, deposite no QR Code, olha, o Pix está aqui, pelo amor de Deus, deposite dinheiro, a gente está precisando. É porque bateu o desespero. É aquele trabalho, Josué, que a gente não vê. Ele é feito no íntimo de cada pessoa. É aquele trabalho que a gente pensa que não tem resultado. A gente, poxa, eu estou batendo, a gente está denunciando. E ainda esse pessoal continua ainda no auge de riqueza. Como é que pode? Enquanto muitos morrem de fome,
Outros vivem em carros poderosos, em mansões, Passagem aérea 4, 5 anos. 4, 5 anos aí, viajando para cima e para baixo. 4 viagens por ano, de 4 a 5 aposentados. viagens por ano. Então, José, eu gostaria que você falasse um pouco, porque no seu canal muitas pessoas fazem comentários. Fala. Josué, isso aqui, Josué, aqui, ó, Josué. O pessoal liga, passa mensagem para mim, ó, doutor Miguel, aqui tá, o pessoal tá assim, tá passando, tá faltando isso, faltando aquilo. Recentemente, a gente viu o caso de um advogado, membro da igreja, em que um pastor fez ele ficar de pé diante de toda a igreja e ali colocou o advogado num constrangimento vexatório terrível, expôs a vida dele e lançou maldição para ele também. Esse advogado entrou com uma ação, está correndo uma ação contra esse pastor, se é evangelista, é pastor, não sei. Eu sei que essa situação está chegando ao ponto, você mesmo, como cidadão, como membro da igreja, tem mais de 3 processos contra você. Você respondendo porque você fez críticas. O pessoal pensa, Josué, que você lá no canal, você ali fala e não recebe nenhuma reprimenda. Muito pelo contrário. Ele se sente incomodado com você, Josué. Se sente incomodado. E entra com ações para tentar lhe calar, Josué. Não Entendeu? somente calar, mas o senhor já sabe que eles entraram com vários processos pedindo para banir o canal do YouTube. Tira vídeo, banir o canal, não é verdade? E além dos processos, evidentemente, contra a minha pessoa. Agora você veja, em todos os processos, a maioria deles em que eu atuei e atuo, ele pede para que o processo corra em segredo de justiça. Por que ele faz isso? Porque ele não quer que o pessoal veja essa outra face dele. É uma face de um homem que todos conhecem no privado, no gabinete, mas que a grande maioria dos membros não conhecem. Está entendendo? Então, ele pede, Josué, para que seja feito tudo isso em segredo de justiça, para ninguém ter acesso. Só que a grande maioria dos juízes não aceitam esse pedido dele, deixam de lado. Fez com que ele fosse humilhado através da decisão do doutor Aubry, humilhado, certo? Humilhado também diante do tribunal, que o tribunal também não aceitou. E quando um presidente e um representante é humilhado, na minha interpretação, todo o grupo que ele representa também sofre a mesma decepção, a mesma humilhação. Não é verdade? E quando ele tem alguma vitória, como teve, eu não vou negar que ele teve vitória também, mas essa vitória se reverte contra ele, Josué. Sabe por quê? Porque quando você chega diante de um tribunal com desembargadores e você expõe o motivo das críticas, é vergonhoso. O pessoal fica, poxa, eu não sabia que essa igreja tinha esse lado obscuro, esse lado podre. Tu tá entendendo? Aí, não se contentando ainda com essa questão, ele expõe mais ainda, ele escancara mais ainda o nome da igreja, porque vai para Brasília agora um processo dele em que eu vou ser necessariamente vou ter que necessariamente utilizar a tribuna reservada ao advogado para fazer sua sustentação oral perante ministro do STJ e também do Supremo Tribunal Federal. Eu vou ser obrigado a dizer para os ministros quem é essa figura aqui no estado de Pernambuco. Isso é vergonhoso. Eu disse agora recentemente, numa sustentação oral que eu fiz e vou levar lá a Brasília, desembargadores, esse homem ganha 200 mil reais. Os desembargadores ficaram assim, 200 mil reais? Esse homem responde a processo crime. Esse homem é uma figura que se considera superior a todo mundo. Ele não se considera um homem mais, Josué. Ele já passou do patamar de humano para uma figura mítica, um semideus. Porque ele se considera isso. O pessoal acalenta isso, né, doutor Miguel? O pessoal acalenta
essa imaginação dele e dá vida a isso. Nesse processo mesmo que ele está movendo contra mim, que eu recebi e apresentei aqui no vídeo, né? O advogado dele faz questão de dizer quem é a figura dele. Uma figura nacional e internacional de elevados prestação de altos valores à sociedade pernambucana, ao Brasil e até no exterior. Então, realmente, ele se sente um Deus tomando para si a glória que é devida a Jesus. Agora, quando você guerreia contra Deus, Josué, você não guerreia... A derrota é certa, né? A derrota é certa. Veja, uma aparente vitória vai levar o nome dele para Brasília. Uma aparente vitória. E não é só o nome dele. Verdade lá para os ministros. E não é só o nome dele, o nome da igreja que ele representa, doutor Miguel. Isso aí vai ser cobrado indiscutivelmente, porque o dono da igreja vai cobrar. Vai cobrar. Que direito esse cidadão tem de aí sim, é macular o nome da igreja, uma instituição com mais de 100 anos, e inúmeros pastores presidentes, não foram muitos, mas pastores, outros auxiliares, inúmeros, nenhum sequer teve o atrevimento de inserir o nome dessa instituição nos processos, nas páginas policiais, em jornais de circulação nacional. Compreendeu? E esse cidadão tem e quer passar a limpo. Ele quer provar que é justo, que é direito. Então vai contra todos os princípios da justiça. Porque quem erra tem que pagar seus erros, mas ele não admite pagar. E como ele não admite pagar, ele leva o nome da igreja. Aí vai membros, dirigentes de circulação, campanha, diáconos, presbíteros, todo mundo nesse bolo, porque a Igreja Evangélica Assembleia de Deus não se chama gestor-presidente. É o corpo de membros e de obreiros. E ele fazer isso assim, doutor Miguel, é uma falta do lado crente, é uma falta de temor a Deus. E do lado humano, é uma falta de respeito, uma falta de pudor, uma falta de humildade. Tá entendendo? Sem precedente. Ele joga, Josué, o nome da igreja na lama. Eu vou explicar por que a você. Porque a partir do momento em que você utiliza o nome da igreja para você mover perseguições, porque ele moveu perseguições com representações junto à corregedoria do tribunal, perseguindo um membro presbítero da igreja no intuito de demiti-lo. Ele leva o nome da igreja a um patamar inferior. Ele sai da esfera espiritual e leva como se ele fosse a própria igreja. E é assim que ele se considera a maioria dos processos. Eu posso dizer 90%. Os gastos, os custos processuais não saem do bolso dele. Você sabia disso, membro? Sai das suas contribuições. Quer dizer que o ego dele, ele chega ao ponto de utilizar o nome da igreja para a satisfação pessoal dele e a igreja ainda pagar por esse massageio no ego dele. Ele assina, ele transgride preceitos, normas, mandamentos, estatutos, viola, inclusive, direitos individuais e coletivos, porque um pastor presidente chegar numa reunião solene de culto, chamar os seus auxiliares, os seus companheiros de jornada de estrupadores, ele usou violentadores. Meu irmão, isso é de uma excrescência. Uma pessoa dessa natureza deveria ser banido da direção da igreja. Quando o senhor fala, doutor Miguel, desse gasto extraordinário que se tem nos processos, além daquilo que ele gasta com ele mesmo, né? Salário dele, da mulher, dos filhos, viagens constantes, né? Carros blindados de segurança. Aí as pessoas, como o senhor falou,
estão abrindo os olhos e uma pessoa aqui, eu vou citar o nome da pessoa. Pode citar que ela autorizou. Porque, não é porque está aqui, ó, Erivan Monteiro da Silva. Ah, irmão Josué, aqui em Pernambuco, nos Engenhos, tem irmão, aí ele botou entre parênteses, membro da Assembleia de Deus, dormindo em cama de vara, com a família passando fome. Veja só, o pastor da Assembleia virou a costa para eles. Onde estão os dízimos e as ofertas de socorrer os necessitados? Aí cita aqui a passagem bíblica que diz a finalidade dos dízimos. As escrituras nos diz que a gente não pode roubar. Onde estão os dízimos e as ofertas dos necessitados? É fácil. É só observar a vida desses homens. É só observar a riqueza desses homens. E eu posso dizer, tem uma cidade aqui, pertinho, uma cidade que vive mais da fonte de renda do canavial, onde um pastor da Assembleia de Deus colocou na sua residência 8 ar-condicionados. É uma usurpação. Usurpação, acho que até na cozinha dele tem ar-condicionado. Agora, tudo isso para quem pagar? Aqueles canavieiros, irmãos, metendo a foice na cana para tirar o sustento. Uma vergonha para essas pessoas. E outra coisa, a gente tem relatos e relatos que a gente não vai falar porque muitas pessoas têm medo. Eu acho que pessoas como Josué, como Giovanni, que dão a face, chegam e falam, é difícil. Porque muitas pessoas chegam para mim e dizem, rapaz, você me representa, você é a minha voz, mas tem medo. No anonimato. No anonimato. Tem pastores, Josué, pastores lá de dentro. Aí eu pergunto, medo de quê? Josué. Medo de quê? De passar fome. Medo de passar fome, porque quem coloca a comida no prato desses pastores é o dono da igreja, que é, no caso, o presidente ou o líder religioso que administra. Então, se eles se contrapor aos erros de uma direção falida, ele vai deixar de dar o alimento a seus filhos, a si próprio. Porque, Josué, é gritante. A gente viu o estado lastimável do grande evangelista. Eu digo grande porque eu cheguei a conhecer, ele é amigo pessoal do meu primo na cidade de Vitória de Santo Antônio. Amigo pessoal, os dois caminhavam junto. O nosso amado evangelista Amós Batista. A gente viu como esse homem se desfinhou. Inclusive, doutor Miguel, várias, não foi uma nem duas pessoas, mandaram para mim, não é? A foto do evangelista, esse Amós Batista, antes e depois. Aquele estado, ele magro, eu acho que ele estava pesando uns 30 quilos. Irmão Josué, olha, isso não pode. Mandaram para o senhor também, né? Mandaram para mim. Para Giovanni, irmão Josué, publica, olha, não pode, denuncie, mas aí a gente não pode, a gente vai respeitar a família, né? Não é? A família. Logicamente que Amós foi eu digo assim, Josué, porque é a minha cidade, Vitória. Vitória. E lá, eu me lembro muito bem, meu tio tocava no conjunto lá de Vitória, e eu era adolescente e ia com meu tio, e eu via a mãe de Amós, que era uma solista, o pai de Amós também no conjunto. Então, naquela coisa linda, e Amós e o irmão, pequenininho, sentava na frente. Era assim, da mesma faixa etária. Então, eu conhecia a vida desse rapaz na igreja. Eu vi aquele adolescente crescer e ser um presbítero e ser um pregador. Realmente ele conhecia da palavra, era um homem de Deus. Eu posso atestar aqui, muitas vezes eu falo que tem raríssimas exceções e Amós Batista era uma dessas exceções. Era um homem de Deus, um homem de Deus. E a gente via que ele não estava mais nem aqui na terra quando ele falava. A gente percebia que ele já estava alcançando o outro lado. Eu vejo assim, sabe, doutor Miguel, essa coisa é tão complexa, porque, assim, no meu modo de entender, no meu modo de ver a vida como ela é, eu
você tem todo o direito de discordar de mim, não é? Mas se você faz parte de uma associação qualquer, de uma entidade, e você, vamos dizer, aquela entidade, ela é importantíssima para você. Seja lá de que natureza for. Se você está nela é porque você defende, tem uma norma, tem um estatuto. E você se negar a defender, né, vamos dizer assim, os princípios básicos pelos quais aquela entidade, aquela sociedade foi criada, meu amigo, olha, eu não sei nem classificar, não é? É a mesma coisa que você ser um policial militar, você ser um militar e ser chamado a exercer o seu papel, que é a defesa da sociedade, da pátria, seja lá, e você se negar. Não porque eu posso me ferir, não porque eu posso perder a vida. Poxa, você não se alistou para isso. Então, quando o senhor diz assim, né, era um homem de Deus, eu sem querer, sem querer aqui ofender, não é a minha visão. Homem de Deus, mas eu acho que homem de Deus tem que defender o que é de Deus, ainda que custe a própria vida. Por quê? Se no âmbito, não é, do domínio humano, porque tem coisas de Deus que Deus colocou para o homem dominar. Para o homem, e o homem não defende, meu irmão, esse homem está em falta. Qualquer um. Qualquer um. Josué, tem isso que você falou agora do internauta, que tem pessoas dormindo em cama de vara. Veja bem, a gente pode observar que tem essa GERPEC, mas quando o obreiro se aposenta, no caso não se aposenta, ele fica jubilado, e a família procura, como o caso do pastor Antônio Martins, que todos conhecem, inclusive pastoreou Vitória de Santo Antão e outras cidades ali, um pastor muito desbravador. A viúva, quando procurou a igreja negou a assistência à viúva. A viúva foi obrigada a entrar com ação, e não fui eu o advogado. A viúva teve uma decepção terrível, porque a igreja negou administrativamente, negou judicialmente, como o marido tinha sido enganado. Exato, porque essa GERPEC, era isso que eu essa GERPEC é um engano, essa GERPEC é um engano. Vocês estão mentindo para os pastores, para as viúvas dos pastores. Porque quando chega na justiça, vocês sabem que a justiça não vai reconhecer essa ajuda como previdência privada, não vai reconhecer. E todos que entram, perdem, porque a igreja não é o INSS, a igreja não é uma previdência privada, não. Então, a pessoa que pagou, recolheu durante toda a sua vida, ao final recebe aquilo como uma esmola. A verdade é essa. É uma coisa que fica a título de gratuidade, a título de voluntariado. A igreja voluntariamente te dá esse dinheiro. É assim que ele considera, Josué. Eu acho que essas pessoas, no caso, que lutaram tanto, sofreram tanto e agora estão praticamente abandonadas. Sem segurança, né? Pô, não tem segurança nenhuma. Eu, inclusive, como eu tenho uma proximidade, porque eu tenho uma prima que conhece as filhas de Amós, eu disse, olha, eu quero ver agora se a igreja vai ter tanta hombridade de sustentar e dar o mesmo valor que esse pregador tinha quando fazia programas, fazia pregações. Eu quero ver agora. A família vai atestar isso, de positivo ou negativo. Porque os relatos é de negativo. A gente tem relatos, e mais relatos, de puro abandono. Puro abandono. Puro abandono. E a gente não pode fazer nada. Teve um caso, né, doutor Miguel, que o pastor ficou viúvo e procurou uma irmã e disse, olha, se eu morrer, você está com a pensão garantida, não é? Você está amparada. E a irmã assimilou aquilo como verdade, né? E logo depois o pastor morreu. Morreu e ela foi pedir para que se mantivesse minimamente a pensão que ela teria direito.
Sabe o que foi que disseram? Não porque você era recém-casada com ele, você não tem direito a nada. Poxa. E a irmã não teve o que fazer. Ela recuou, com medo de cometer escândalo. Vê que situação. A gente vê também o caso do pastor Almeida. O pastor Almeida, após seu falecimento, eles fizeram um monte de burocracias para pagar a viúva, a irmã Luísa. Eu fui obrigado a ir lá, disse, pessoal, vocês fazendo uma maldade dessa? Aí fizeram preencher um bocado de documento, procuração, para depois de tudo isso, de toda essa humilhação, conceder um benefício à irmã Luísa. Um benefíciozinho, né? Porque ela deveria receber a contribuição de pastor-presidente, porque o pastor Almeida chegou a ser pastor-presidente. Não foi um pastor-presidente efetivo, mas ele supriu naquela vacância do cargo, o cargo de pastor-presidente. Entendeu? Então, a gente se depara com essas situações. E engraçado, pessoal, é que a igreja precisa pagar altos honorários para fazer a sua defesa. Se vocês não sabem, a igreja possui 2 escritórios de renome. Eu digo assim, renome a nível nacional. A igreja, vírgula, né? Pastor-presidente. E esses escritórios, eu acho, Josué, dentro de mim, que eles fomentam o ódio, fomentam ao presidente, ao líder religioso, que faça as defesas, faça os ataques. Por quê? Quanto mais trabalho... Porque, por exemplo, expressões... Prestem bem atenção, viu, irmãos? Olha, expressões que o gestor-presidente reclama na justiça o direito de processar as pessoas porque vagamente atribuíram a alguns adjetivos, né, que ele diz que foi a pessoa dele. Agora, adjetivos semelhantes como estrupadores, ele chama as pessoas... Vigaristas, ladrões, não é? Canalhas, e por aí vai. Filho do diabo. Quer dizer, quando é para ele chamar as pessoas do que ele quer, inclusive nos púlpitos das igrejas, ele chama. Agora, minimamente, quando a coisa vai daqui para lá, ele se acha no direito de processar. E diga-se, processando em nome da igreja, com recursos da igreja, tudo da igreja, quando quem cometeu o erro foi ele. Mas é o seguinte, é como se você trabalhasse numa grande empresa e você, pessoa física, praticasse muitas irregularidades. Aí você chegava para a sua empresa, pessoal, me disponibiliza aí os melhores advogados para fazer a minha defesa dos atos que eu cometi. É mais ou menos isso. Então, a igreja paga para que ele faça esse tipo de coisa. Toda e qualquer empresa que se preza, né, doutor Miguel, zela pela sua marca, pelo seu nome. O senhor veja, você veja, meu amigo, quando qualquer patrocinador tem o seu nome envolvido em alguma irregularidade, em algum escândalo da pessoa que ele patrocina, ele retira logo o patrocínio para que seu nome não fique vinculado àquele escândalo. Mas aqui na IEADP é diferente. O cidadão comete escândalo, erra, não é? Viola mandamentos, estatutos, direitos, como eu sempre digo, individuais e coletivos. Além de macular o nome da instituição, a instituição desembolsa altos valores para fazer a sua defesa. Veja que e o que me deixa perplexo é os membros admitirem isso e não reagirem. Com medo, porque são ameaçados, né? Que vai descer um relâmpago, um raio, vai partir você no meio, Deus vai, porque está se levantando contra um giro do Senhor. Vocês estão precisando examinar mais as Escrituras e terem fé em Deus e não no homem. A realidade é essa. A gana por dinheiro é tanta, Josué, que eu não vou me escandalizar.
no dia que esses homens fazer pirueta ali no púlpito. Fazer sambar, fazer aquele giro, fazer tudo ali para arrecadar dinheiro, vai chegar a esse ponto. Uma coisa, doutor Miguel, ponto. Eu vou dizer, você cortar um pouco o teu raciocínio, tu lembra que numa festa, para arrecadar dinheiro, uma irmã disse, irmãs, traga-me os melhores depoimentos, melhores testemunhos. Testemunho que ser fortes, ela usou assim, fortes. Ao ponto de chamar a atenção, traga. Não é aquele testemunho pequeno, não, aquele testemunho forte. Quer dizer, sugerindo as pessoas para mentirem, trazer um testemunho de mentira para aquilo impressionar as pessoas que estão assistindo e contribuir. Veja que coisa absurda. Vai demorar muito para chegar a fazer pirueta? Vai não. Tem uma igreja, falando em pirueta, tem uma igreja, mas eu ri, né? Então o pastor estava lá na frente curando todo mundo. Venham, olha, se você está com uma dor no ombro, se você está com uma dor de cabeça, se você está com uma dor na perna, venha! Jesus vai lhe curar agora. Daqui a pouco as pessoas vão levando um paralítico numa cadeira de roda. Quando ele viu, disse, isso aí eu não vou dizer que ele vai sair curado, porque ele vai sair da cadeira de roda. Aí disse, não, irmão, deixa esse aí. Jesus é sábio, as coisas não é assim não. Pode deixar esse aí. Meu irmão, que falta de caráter. Engraçado, José, que eles enganam isso à luz do dia. Olha, tem na África uma senhora que o braço dela se deslocava. O braço dela se deslocava, ficava assim. Aí o pessoal dizia, vou fazer uma oração. Aí na oração o braço dela ia. Aí, milagre. Só que a mulher fazia isso em várias igrejas. Aqui no estado de Pernambuco, ou em todo o Brasil, existe sim. Eu digo isso porque eu já presenciei gente se fingindo de aleijado e na hora ficava curado. Várias igrejas, mas aqui na IEADPE, o senhor falou aí da sua mocidade, né? E a gente, doutor Miguel, que viveu o evangelho genuíno, né? Homens comprometidos, irmãs, cujo objetivo principal era o céu, né? A gente via que não se pedia dinheiro, não se ostentava com carrões, com templos, né? Rádio, televisão, e a obra crescia. Os pregadores iam de ônibus para as igrejas. De ônibus não existia nenhum lugar do mundo que fosse mais desejado do que a reunião solene da igreja para aqueles membros antigos. E não se pedir dinheiro. Hoje em dia, esses homens estão aí no meu canal e é só você assistir. Eles atrelam o desenvolvimento da obra a arrecadação de dinheiro. Que Deus pequeno é esse? Eles estão diminuindo o Deus da Assembleia de Deus. Eles estão querendo ajudar. O evangelho está crescendo porque você está contribuindo, você está dando. Vamos dar para a obra crescer. Pastores da IEDPE vão se converter, homens, enquanto é tempo, porque de outra sorte vocês vão ser cobrados duramente, doutor Miguel. Doutor Miguel, eu vou lhe dizer o seguinte, ao senhor, olha, se eu não tivesse certeza que nós estamos lutando ao lado de Deus, eu não estaria, né, tão comprometido com essas verdades. Tempo, Josué. Não é verdade? Quem ia perder tempo? Deus vai ao encontro de vocês, mercenários. Josué, se a gente estivesse fazendo algo da gente, a gente estava fazendo papel de tolo, Josué. Não é? Papel de tolo. Quando a gente fala aqui essas verdades, uma pessoa só, deixando de contribuir, já foi uma vitória, Josué. Não, isso e são muitas. Imagina pessoas que a partir desse momento que eu vi o líder religioso maior mentindo em audiência, eu deixei de contribuir. Várias pessoas me dizem isso. É só ver a vida que eles levam, doutor Miguel, porque, olha, a pessoa que ganha seus 50, 70, 80 mil reais, que são esses pastores auxiliares. É muito dinheiro. Lá na frente, olha. E agora, segunda-feira próxima passada, que eu publiquei o vídeo aqui, vocês viram, né? Para quem viu, para quem não viu, acesse lá meu canal. O Isaac Silva, né? Teve até um irmão que brincou, disse, olha, é tanto dinheiro que Isaac Silva vai tirar o bigode da testa que ele tem aqui e vai fazer implante de cabelo. Aquele bigodinho que ele tem aqui, o irmão até brincou. O cabra fica pedindo, olha, no Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Pix, QR Code. Meu irmão, não vai demorar muito. 7, 8 minutos pedindo dinheiro. E depois, lá vem o Luiz Mário, primeiro secretário, dizer, olha, interrompeu Isaac Silva e disse, olha,
Diga aí ao povo que para mandar o Pix só precisa botar a câmera do celular No QR Code. Eu vi isso. porque aquela atrapalha. Meu irmão, vocês estão negando a eficácia do sangue do nome de Jesus. É por isso que o nome de Jesus não tem nenhuma autoridade nem poder na boca de vocês. Não tem não, doutor Por Miguel. isso que eu não acho difícil. Eu não acho difícil. Veja o que eu vou dizendo para você. Haver pirueta lá no púlpito da igreja. O pessoal pular, o pessoal gritar, fazer aquele jogo de cena, de emoção. Não vai demorar muito. Agora, com o final só, dinheiro. Vai chegar esse tempo. Eu queria dizer, não há nem possibilidade, nem de longe, dizer que esses homens são homens de Deus. Não são. Porque se a fonte secar, primeiro que eles não têm coragem de trabalhar. Ninguém, perdão. Segundo, que jamais eles vão estar no culto cultuando, porque eles estão ali, meu irmão, olha, dia de segunda-feira, são 6, 7 áreas, cada área aí que dividiram, não? A Grande Recife em áreas, parece que são 50 áreas. Aí traz as pessoas, doutor Miguel, olha, não dá ônibus, não dá passagem, não dá lanche, depois de um dia de trabalho as pessoas, vai todo mundo para lá, para levar dinheiro, para levar dinheiro e ouvir essas mensagens vazias, desprovidas de conteúdo espiritual. Mas eu fico feliz, Josué. Sabe por quê, Josué? É porque quando eu vejo esses homens gastarem 10, 15 minutos pedindo dinheiro, rapaz, eu fico tão feliz. Sabe por quê? Porque tá faltando? Porque eu sei que tá faltando. Porque senão eles não estariam pedindo. Então eu fico feliz porque o nosso trabalho está surtindo efeito. Nosso trabalho está surtindo efeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma empresa chega de manhã, abre as portas de 8 horas, não é? Pagando salário, pagando imposto, pagando energia, pagando água, pagando multa, pagando fornecedores, tudo. E se mantém. Aí é a DPE em 185 municípios, abertos de manhã, de tarde e de noite, onde até as próprias crianças contribuem. Não somente isso, mas como vendem camisa, vendem revista da EDB. A EDB, olha, é dinheiro que entra porque eles compram e vendem a 100% de lucro. Não pagam ninguém. Os comerciais da televisão também. Comercial da televisão, o AD News, fora as doações do Projeto Samuel, é uma mina de ouro ou de diamante. Então, doutor Miguel, eu diria assim, né, que por mais que pessoas tenham deixado de contribuir, ainda entra muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Você está esquecendo de um detalhe. Muitas vezes, Deus dá corda à pessoa e lá na frente puxa essa corda. Veja, eles cresceram o nível dele de vida lá em cima. O patamar desses homens é num status de 50 mil, 70, de grandes 100 mil, 200 mil. Então, eles estão num patamar muito alto. Não vão querer descer. Então, quando começa a mexer exatamente na parte que eles amam, que é o dinheiro, eles entram em pânico. Por isso que eu estou dizendo a você. Não vai demorar muito para você ver pirueta ali no Templo Central. Vai ter pastor que vai dar pulo da cambalhota para dizer que está recebendo o Espírito Santo de Deus e que ele está mandando agora você contribuir, bote a mão no bolso. Feito aquele Morris Cerulo fazia. A mesma coisa vão fazer porque eles estão no patamar, Josué, que eles não querem mais descer. Quem está no patamar alto não quer mais descer, mas vão ser obrigados a descer. Passam 10 minutos pedindo dinheiro, bote, a obra está crescendo, Deus precisa fazer. Quando termina o culto, a maioria dos membros vão pegar 1 ou 2 ônibus para casa, pagar passagem, no outro dia acordar cedo, sair de casa, passar 12 horas fora, porque tem hora do transporte, para trabalhar, para no final do mês receber dinheiro. E quando eles saem, sai cada um no seu carrão. Às vezes vão para restaurantes caríssimos. Vão para casas, se não particulares, construídas com o dinheiro que vocês contribuem. Vão para casas que vocês pagam, luxuosíssimas, tudo mantido por vocês. Agora, eles alegam que é para a construção de templo. Alegam que é para a obra de Deus. Veja bem,
Tem um templo lá em Camaragibe, naquela via principal de Camaragibe, que começaram e não concluíram. Está lá o esqueleto do templo, lá no local. Tem o templo que foi arrecadado 380 milhões. Está lá na Mário Melo, um quarteirão fechado, sem nenhuma obra. Então, estão mentindo quando falam isso para vocês. Agora, se incomodam quando vem alguém e desvenda essa mentira e diz a verdade. Estão enganando, vão continuar pedindo, vão, mas não contribuam. Não contribuam porque esse dinheiro está sendo direcionado para outras coisas, que eu posso, logicamente, dizer que são salários. São vidas e vidas em restaurantes luxuosos. Isso aí. Viagens para o exterior. E isso tudo pago por esse dinheiro que ele está dizendo que é para os templos. Era para a manutenção da obra. Mentira! Não é, doutor Miguel? Recentemente um irmão entrou, Josué. Um membro entrou pedindo para que fosse exposto para ele como membro pagador dos seus dízimos, o contrato de honorários que a igreja tem com esses 2 escritórios. E ele ganhou. Só que, Josué, ele está fazendo de tudo para não apresentar esses contratos, porque certamente esse contrato apresentando, esse membro vai descobrir a riqueza que todo mês vai para esses escritórios. São verdadeiras fortunas, pagas com dízimos e ofertas. Ele poderia, quando pedir dinheiro, dizer, pessoal, eu estou pedindo dinheiro aqui, é para a gente pagar, vamos supor, eu vou dizer hipoteticamente, 500 mil mensais para um escritório, o outro também 500 mil mensais. Então, pessoal, pague o dízimo para que esses escritórios façam nossas defesas. Ele poderia dizer, mas mente, dizendo que é para obra, não é para obra. Não é para obra. Outro irmão pediu também, Josué, que fosse informado os valores que saem daqui de Pernambuco para o exterior. O irmão ganhou também, mas eles negam, eles não querem apresentar isso, porque certamente é muito dinheiro, Josué. Aí vem para a direção. A partir do momento que a membresia tomar conhecimento desse alto volume de dinheiro gasto, a bel prazer, eles fazem o que querem. Então, ali, eu acho que 90% dos contribuintes vão dizer, rapaz, eu estava sendo enganado. Doutor Miguel, Josué, Giovanni Cardoso, Silvio Moura estão corretos. Estão corretos. E vão começar a ter uma altíssima rejeição a essa gestão da IEADPE. É por isso que ele está tremendo para não... Eu fico feliz porque eu estou vendo que está tendo resultado. E eu aqui, ó, sentado, só falando. Josué também lá no canal dele. E a gente está mexendo numa parte que dói nesse pessoal, que é o bolso. Tá entendendo? Porque, olha, igreja não é empresa. Igreja não tem matéria-prima para que possa produzir e possa gerar riqueza. Igreja vive da fé. Então, olha, se acabar todos os templos, a igreja vai permanecer, porque a igreja, ela é espiritual. Ela não precisa de templos. Para quê? A verdadeira igreja, se todo mundo deixar de contribuir, doutor Miguel, se todos os membros deixarem de contribuir, não entrar um centavo sequer, a igreja subsistirá. E será muito mais eloquente, fervorosa do que com a corrupção do dinheiro. Porque eles estão dizendo, a obra de Deus está crescendo porque você está investindo. Investindo o quê? Dinheiro? Meu irmão, Deus mandou Jesus dos céus à terra, transpôs essa imensidão aí que a gente não tem nem noção do que isso significa, sem gastar um centavo. Com o poder sobrenatural do Espírito Santo, foi gerado aqui, viveu aqui 33 anos, não se vê Jesus
com luxo, com regalias, E pedindo dinheiro. pedindo dinheiro. Nunca. No entanto, ele chamou para si homens poderosos na palavra, na virtude, no poder e a operação do Espírito Santo. Se via claramente sem dinheiro. Agora, dado porque o dinheiro surgiu, doutor Miguel, por causa da necessidade das pessoas, não foi para manutenção da obra, não. Eles invertem hoje. Eles dizem que o dinheiro é arrecadado para que a obra prossiga, cresça. Isso é conversa do diabo. Isso é uma blasfêmia contra o poder excelso, soberano, onipotente de Deus, que a igreja subsiste sem dinheiro, irmão. É verdade. Estão enganando você. A realidade é essa. Porque se Deus dependesse de dinheiro para que a obra dele avançasse, ele não era Deus. Ele não era Deus. Deus não precisa de dinheiro, pelo contrário, ele quer o seu culto, a sua devoção, a sua fidelidade, e em função disso ele vai lhe abençoar e dar as condições para você viver, como eles dizem, dignamente. Que eles atrelam, doutor Miguel, o viver dignamente se pagar o dízimo. Agora, muitas pessoas estão caindo. Agora, veja bem, a gente tem que entender, Josué. Viu como eu fiquei indignado agora? Exatamente, e com razão. A obra do meu Deus não depende de dinheiro, não depende. Doutor Miguel, se fosse meu, eu ia dar um murro aqui na mesa agora. Josué. Deus precisa de dinheiro. Precisa não, Josué. Você vê a história do cristianismo. Jesus, veja bem, Jesus não precisou de dinheiro. Jesus não tinha onde declinar a cabeça. Jesus foi perseguido pelos religiosos da época. Jesus morreu e ressuscitou. Tinha a perseguição para os adeptos, os seguidores de Jesus, que foram inicialmente chamados de cristãos. Isso. Sofreram perseguição as mais hostis dos possíveis. próprios judeus, que Saulo era um judeu que matava os cristãos, perseguia os cristãos, e Deus teve um encontro com Saulo. Saulo de perseguidor virou perseguido, e assim foram os outros cristãos. Josué, Roma mandava matar os cristãos, tanto na crucificação como colocados no Coliseu para serem mortos por feras, animais. Os leões, os tigres, eles avançavam em cima desses cristãos e os devoravam. Precisou de dinheiro para isso? Não. E a igreja nunca diminuiu. Foi por isso que Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Se foi Jesus quem edificou, como é que vai depender de dinheiro para se manter edificada? Incoerência, mentira, engodo. São um bando de mentirosos. Blasfêmia. Bando de mentirosos. Estão reduzindo o evangelho de Jesus Cristo à corrupção. Porque onde há dinheiro, há corrupção, doutor Miguel. E os cristãos, Josué, vieram passado por cavernas na Roma, catatumbas, ficaram lá servindo escondido, não precisavam de dinheiro. Esse pessoal foram perseguidos, Josué. E durante a história você percebe que as perseguições perduram até hoje, Josué. Isso aí são seguidores de Jesus, são cristãos. Tá entendendo? Hoje a gente vê que essas pessoas que denigrem o evangelho, essas pessoas que transformam, modificam e mentem em relação ao evangelho, essas pessoas visam apenas o dinheiro. Quando a essência do evangelho não é dinheiro, é sofrimento, é perseguição. Exato. Essa que é a essência. E outra, escassez de tudo para que dependa única e exclusivamente de Deus. Aí você vê hoje, Josué, a gente tem relatos da igreja, quando a igreja veio aqui para Pernambuco, Josué, gente que passava fome e Deus providenciava alimentos para essas pessoas de forma que você não tem nem explicar. Deus mandou Elias. Elias fugiu, Deus alimentou Elias de manhã, de tarde e de noite. Os corvos levavam comida para Elias. Elias fugiu com medo de, me parece que foi na época que ele fugiu com medo de Jezabel.
foi de Acabe, né? Porque o rio secou e Acabe estava procurando. Ele foi alimentado por uma viúva que não tinha nada. Deus disse o quê? Então, Ele pra disse o você- que a viúva? Faz primeiro para mim. Porque se assim fizeres, segundo a palavra de Deus, não faltará nem a farinha na panela, nem o azeite da botija, até que chova sobre Israel. Porque, Josué, as pessoas hoje não e se identificam com essas verdades. É mais fácil, Josué, você ver pelo lado financeiro, você escolher o caminho mais fácil, que é o caminho do dinheiro. Então você deixa essa essência de lado e vai viver esse outro evangelho. É o evangelho midiático, evangelho espetáculo, evangelho teatral. É isso que esses homens figuram. Porque o verdadeiro evangelho é sofrimento pessoal. Fantasia, estão fantasiando, estão fazendo com que as pessoas sejam influenciadas pela vista. Mas nós não andamos por vista, andamos por fé. Olha, doutor Miguel, me permita eu ler aqui o Salmo 46, porque Deus depende de dinheiro para manter essa obra, né? Deus depende de dinheiro, doutor Miguel. E se houver um cataclisma aqui, compreendeu? Aqui no Brasil, e o desemprego imperar, a fome imperar nesse país, a igreja vai sucumbir. De forma nenhuma. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente da angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Olha só, a terra se mudar, quer dizer que Deus está além da terra, muito além da terra, não está restrita à terra a obra de Deus. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí vem toda essa catástrofe, cataclisma, compreendeu? Incompreensível, indomável pela força, pela ciência. Aí o salmista diz, está aperreado? Está nervoso? Vai falir a energia elétrica, vai falir a comunicação, vai falir o sistema bancário, financeiro, o sistema produtivo, mas a igreja de Deus permanecerá, ela sobreviverá a qualquer catástrofe, porque ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Então Deus depende de dinheiro para manter a sua obra, a sua igreja, meu irmão. E eles estão ensinando isso às pessoas. É por isso que botam lá, doutor Miguel, rapidinho. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, QR Code, Pix, para que a obra progrida, para que a obra cresça. Deus está esperando. Estão lhe enganando. Leia o Salmo 46. Leia a vida de Elias, a vida de Paulo, a vida dos apóstolos. A vida, o percurso que o povo saiu, não é, do Egito, 600 mil homens fora mulheres, crianças e jovens, 600 mil homens em época de ir para a guerra. Não saíram com plantação, não saíram com armazenamento de provisões para todos aqueles 40 anos e nunca faltou água e nem comida, doutor Miguel. Tinha moeda, tinha dinheiro. Olhe, Moisés, Arão, levanta dinheiro aí para que a gente chegue lá. Arão, levanta dinheiro porque a gente precisa entrar na terra prometida. Saíram confiando em Deus. E Deus introduziu lá. E agora a igreja do Senhor Jesus, nessa dispensação, depende de dinheiro, meu irmão? Rapaz, olha, Josué, uma das coisas que a gente tem que observar é que os tempos mudaram. A gente vê essas... Eu tô já dando glória aqui. Olha, Josué, fica à vontade, Josué. A gente tem que entender o seguinte, quem tiver dúvida dessas palavras que você fala, que eu falo, que outros falam, é só observar. Não precisa ser muito inteligente. O leigo percebe. Só é você observar na igreja os pastores
que estão ali sentados na frente. Observe como eles saem do púlpito e entram nos seus carrões. Observem isso. Observe pela opulência das vestes, pela opulência dos seus veículos, que você vai ver essas verdades. E você, contrapondo isso, vá para a parada dos ônibus, você veja a quantidade de pessoas que estão na parada para pegar um ônibus para ir para casa. Muitos deles sem alimentação. Conta de luz Atrasada. Conta de água atrasada. Sabe por quê, doutor Miguel? Porque eles querem que as pessoas recebam. E a primeira coisa que faça é separar o dízimo. Falte o que faltar. Quem tiver dúvida, observe isso. Observe direitinho. Observe as pessoas que estão na direção, na cúpula. Vejam como eles vivem e veja como você próprio vive. Que você vai perceber que isso vai traduzir dentro de você uma realidade, uma verdade que ninguém vai contrapor. Essa é a filosofia do Evangelho. A filosofia do Evangelho é que Evangelho não anda junto com riqueza. Não. Se assim fosse, Jesus era rico. Se assim fosse, todos os apóstolos eram ricos. A riqueza, como é que se diz? A riqueza se opõe à operação do poder de Deus. Como exemplo disso, o próprio Jesus disse. O rico procurou ele, um jovem rico. Senhor, eu acho lindo as tuas palavras, acho maravilhoso. O que é que eu faço para te seguir? Ele disse, tu quer me seguir? Então vende tudo, dá aos pobres e segue-me. A pessoa deu as costas para Jesus. Hoje, Jesus está dizendo a esses pastores, vocês querem realmente viver o Evangelho? Deixem essa vida de luxo, deixem tudo isso e siga-me. Ninguém quer, Josué. Ninguém quer seguir Jesus, não. Ninguém quer seguir. É visão material, materialista. Olha, doutor Miguel, aí fica a construção desses templos para impressionar. Porque sabe o que acontece? Quando chega um presbítero, isso é uma realidade, ou um evangelista, ou uma dirigente de círculo de oração, ou de um coral, que botam eles naquela congregação grande, que eles olham assim e dizem, isso é importante. Tá entendendo? Mas aquela beleza exterior daquele templo, a beleza interior daquele culto a Deus está vazio de espiritualidade. Né? Porque, me permite eu terminar aqui, para provar que Deus não depende de dinheiro, de ninguém, porque isso é uma blasfêmia. A obra de Deus precisa avançar. Então dê, irmão. Olha, aí diz assim, ó, o Senhor dos Exércitos, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Sabe o que significa isso? Os gentios se embraveceram e os reinos se moveram. Quer dizer, caos total, guerra, não é verdade? Falta de pacificação, falta de paz. Aí ele diz, ele levantou a sua voz. A igreja precisa ouvir a voz de Deus e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Somente isso. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Ele repete isso aqui direto, mas não sabe o significado disso aqui. Versículo 10. Só o Senhor é Deus, é que é Pai de saber que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante que durante o reinado de Davi, ninguém viu Davi pedindo dinheiro, né? Não. Para construir o templo, quando construiu, disse, cessa, não traga mais nada não, Moisés fez. E Deus permitiu, diante da idolatria no templo, que o templo era aquela coisa fantástica. Deus permitiu que ele caísse. O próprio Jesus disse, vai cair. Quer dizer que não adianta você querer viver uma vida de luxo, ar-condicionado, tudo isso, mas sem o principal, que é Jesus. Não adianta, é perda de tempo. Eu tenho dito, tenho alertado, esse trabalho não é meu, não é de Josué. Essa perseguição que esses líderes, eles adentram querendo calar, não vai conseguir. Olha, uma voz alcançando um coração, já se alcançou
o mundo. Porque a gente sabe que quem denuncia, quem critica é perseguido, Josué. É perseguido. Josué foi preso, Josué sofreu na pele a perseguição. Estamos aqui. Mais firmes, doutor Miguel, deixa eu dar um testemunho, estamos mais firmes do que nunca. 7 anos de críticas, denúncias dizendo que está errado. E não pararei daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, venha o que vier. Faremos sim essa obra. Abriremos a boca e diremos que algo precisa ser feito nesta igreja. É necessário a perseguição. Se eu não fosse perseguido, nem você, Josué, a gente estaria em outro patamar. A gente estaria junto com eles, a gente estaria conivente. Não. A perseguição é exatamente por conta que você contrapõe. A gente vê na Bíblia as pessoas que foram perseguidas. Quem se levanta contra o sistema religioso vai sofrer perseguição. Jesus morreu. Disseram que ele tinha Saulo, demônio. os apóstolos, todos morreram. Os cristãos, no Coliseu de Roma, morreram estraçalhados para os animais, mortos à espada. Então, o evangelho é isso aí. Na Rússia tem a igreja clandestina. Na China, e nos países que não se permite professar a fé, lá tem igreja subterrânea. E esse pessoal vive sem dinheiro, minha gente. Doutor Miguel, eu me lembrei agora do seguinte. O senhor é da mesma época que eu, né? Naquele círculo de oração, quando o senhor era adolescente, rapazinho. E naquela ocasião existia toda uma restrição para se entrar na Santa Ceia, nos círculos de oração para a mocidade. Quando a igreja chegava aos domingos e culto de pregação, orava meia hora, 1 hora antes, depois que abria, hoje está tudo mudado. Então, eu, como adolescente, estava lá no culto de oração, no círculo de oração, e quando via uma pessoa descrente entrar, a gente ficava observando. Não dava outra. Havia uma manifestação diabólica. Por quê? Porque a pessoa chegava, às vezes, bem intencionada e, às vezes, com a vontade de se libertar. Quando não há oposição, não há contraposição, o diabo não se manifesta. Mas quando há uma reação, ele se sente incomodado, ele se manifesta. Não é verdade? Então, na maioria dos cultos que a gente estava, havia manifestação satânica, porque os pecadores iam, viajavam. Na noite anterior, de dia, tinham participado de coisas, né? E iam assim com encosto, como diz na Igreja Universal. O diabo se manifestava. Aí teve um irmão aqui que disse-me assim, não, mas a obra de Deus está muito boa, porque o diabo não se manifesta, está tudo como ele quer. A realidade é essa. Compreendeu? Ele vai gritar, espernear, por quê? Porque, olha, ele vai para ensaio do coral, entra no círculo de oração, toma a Santa Ceia e tem mais. Você sabe qual é o melhor lugar para ele hoje? São nos púlpitos das igrejas. Ele senta lá, olha, e fica como o Senhor. Por quê, doutor Miguel? O senhor veja, olha, pastor com amante, não confessa e tomando conta de igreja. Pastor roubando, desviando dele, não confessa e tomando conta da igreja. Né? Pastor com caixa 2 também. Caixa 2. Então, está tudo do jeito que o diabo quer. É aquilo, Josué. Eu acho que você é um calo. Essas pessoas se incomodam tanto com a gente, Josué, que tu nem imagina. Se incomodam tanto que gastam fortunas para tentar nos calar. Fortunas, eu digo isso sem medo de errar. Gastam dinheiro com custas processuais, gastam dinheiro com tudo, simplesmente para tentar nos calar. Mas até agora não conseguiram. Eu acho que nem vão conseguir. Porque isso não é teu, não é meu, Josué. A gente faz um trabalho, pelo menos é um trabalho que a gente faz, de conscientização para quem é enganado por esse sistema religioso. Eu acho que Deus faz com que a gente continue ainda falando, ainda tendo voz, exatamente para esclarecimento dessa população, que é uma população, infelizmente, que ainda se rende a uma lábia bonita, se rende ao visual de riqueza.
e cai fácil. Dizem que a obra Tá está entendendo? crescendo porque os templos estão aparecendo, meu irmão. Cadê os templos? Que falta de visão. Cadê os templos? Não, assim, eles dizem que a obra de Deus está crescendo porque templos e templos estão sendo edificados. Veja que compreensão pífia. Mas é aquilo, Distorcida. Josué. Eu tenho certeza que o dono da obra, ele não dorme. O dono da obra, ele faz o trabalho em silêncio. Ninguém sabe, Josué, como é que está a mente, como é que está a consciência, o coração dessas pessoas, sabendo que está enganando, sabendo que está mentindo para seus membros, sabendo que, na verdade, o único objetivo é dinheiro. Então, eu volto a dizer, e quem está nos assistindo, pode ter certeza, não vai haver apenas 5 nem 10 minutos, vai haver mais tempo de pedidos insistentes de dinheiro. Se preparem para, em vez de ouvir uma pregação, você vai ouvir pedidos de dinheiro. A coisa é vergonhosa. E vão pedir mais. Vergonhosa. Bote aqui no QR Code, bote a câmera, faça isso, o Pix, faça qualquer coisa, mas mande dinheiro. É como se esse Deus deles vivem de oferendas. E a oferenda. Deus dele é o dinheiro. Porque o dinheiro é quem faz. Sem dinheiro não há crescimento da obra, sem dinheiro não há realização. Então, se você estiver servindo e dando esse dinheiro, você está dando oferenda a um Deus falso. Você está estando em manutenção, você está conduzindo essas pessoas também a um falso evangelho. Falso evangelho. Você está mantendo uma situação que lá na frente você vai quebrar a cara. Poxa, eu acreditei nessa verdade aqui é uma mentira. Você está sendo enganado porque quer. Porque se você ler o Evangelho, você vai observar que Jesus não pede dinheiro, nem vai pedir dinheiro. Por quê? Porque Evangelho é sinônimo de sofrimento. E Deus, Ele é Senhor. É Senhor. Como é que você desce ao patamar de dizer que Deus te deu ar, você tem que pagar pelo ar? Que Deus te deu saúde, você tem que pagar pela saúde. E você ainda acreditar nessa mentira. É uma vergonha. As pessoas que se preocupam com o vestir, o comer, Jesus pediu simplesmente para que ele visse as aves do campo e as flores. Vejam, elas não trabalham e Deus alimenta e veste. Então, para que você acreditar em mentira? Acredite nessas simples palavras que Jesus está dizendo. Olha, não se preocupe no que você vai comer, no que você vai vestir. Simplesmente isso, porque observe isso aí e você vai ver que Deus sustenta. Josué, muitas vezes eu fico pensando, como é que aquele mendigo da rua sobrevive? Eu digo, poxa, mas ele sobrevive, Josué. Chega um, dá um pão, chega outro, dá um dinheirinho. E ele sobrevive. Quer dizer que até isso a gente tem que observar e saber que não se deve pedir dinheiro em igreja. Como o irmão falou aqui, a gente deixou bem claro aí, conta de energia de igreja, salário, bora fazer uma cotinha e vamos pagar. Ou por outra uma escala, né? Talvez escala. fulano, janeiro fulano. Um grupo. Bora fazer isso, mas pedir dinheiro para enriquecimento pessoal é vergonhoso. Ei. Porque você vive, se alimenta e tem uma vida luxuosa com suor alheio. Você é preguiçoso. Você tem medo de enfrentar a vida em realidade. Vai trabalhar, vagabundo. A verdade é essa. Vai trabalhar líderes religiosos falsos. Vão trabalhar vagabundos. A verdade é essa. A membresia jamais terá acesso aos itens e produtos de consumo que eles têm. Não compra nas mesmas lojas,
Nada. Quer seja gravata, sapato, camisa, roupas íntimas, pessoal só paletó, vive em nada. shopping, Que é tudo de alto padrão. Esse pessoal vive em shopping, altos, ternos bem cortados Mantido por uma gente italianos. pobre, uma gente... Brincadeira, doutor. Então, pessoal, a gente está chegando ao final, tá certo? Eu espero que a gente vai fazer os cortes, logicamente, dessa nossa live, Josué. O nosso objetivo é esse, vai continuar sendo esclarecer. Grandes obreiros da nossa igreja estão em depressão, estão passando por dificuldades que, infelizmente, nos relatam e a gente está trazendo aqui ao conhecimento. Olha, não é um só nem dois, não. Existem várias pessoas em depressão, muitos ceifando a própria vida por conta desse tipo de coisa. Então, a gente vai continuar falando. Se a sua igreja pedir dinheiro, fuja dessa igreja. Essa igreja não tem nada a ver com Jesus. E sim, com o Deus Mamon. Você poderá estar pensando que está servindo a Deus e está servindo ao Deus Mamon. Essa é a verdade, é a realidade. Porque Deus não precisa do seu dinheiro. Nem nunca vai precisar. Ele te dá a vida, Ele te dá o ar, Ele te dá a saúde de graça, não te cobra nada. Não entre nesse engodo, nesse engano desses pastores mentirosos. E depois fazem aquela oração, dá emprego, dá salário, aumenta o salário do teu povo, meu irmão, isso é uma vergonha mesmo. Doutor Miguel, esses homens não têm vergonha, não é, doutor Miguel? Tem vergonha não, o cara que vive do suor alheio. Pobreza de caráter, meu irmão. Josué, a pessoa que vive do suor alheio, Josué, por aí você sabe que não tem vergonha. É verdade. Então, pessoal, agradeço imensamente aí. Se inscrevam no canal, deixe aí o like para que o canal prossiga e alcance mais pessoas. E eu só tenho que agradecer imensamente aqui o nosso amigo Josué por ter comparecido aqui hoje. Viu, Josué? Okay. E você aí, Josué, faça as suas considerações finais para a gente encerrar. Não é dizer que estaremos aqui, doutor Miguel. Não Batendo vai ser uma, forte. nem duas, nem três Não. vezes, não. Quantas vezes a gente tiver coisa para falar, que a gente vem aqui e vai falar. E essas verdades, pessoal, eu já disse aqui no Tribunal do Estado de Pernambuco, certo? Em 2 oportunidades. Vou ter a oportunidade agora de ir para o STJ, também dizê-lo para o STJ, a realidade do nosso Estado. E quem sabe até ir para o Supremo. Eu vou para o Supremo fazer a sustentação oral lá na tribuna do Supremo. Quem sabe? Para mim vai ser uma honra imensa. Para mim, como advogado, vai ser o ápice da minha carreira. Fazer a sustentação oral diante de ministros do STJ e do Supremo. Muito agradecido a todos. Fiquem com Deus.